Bom dia, então, para todos, todas e todes. Hoje é dia 12 de julho de 2025, a nossa reunião de julho do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos. Quero desejar um bom dia para todos que estão aqui, que a gente consiga, nessa manhã, ou parte dessa manhã, discutir um pouco, né? Nós estamos no momento do círculo que é o Em Leitura, discutindo o livro Política e Educação, e hoje a gente acha que vai finalizar o livro, né? Acho que esse livro não tem fim, mas, de qualquer forma, nós vamos tentar, ou não, né? Vamos ver, vamos avaliar aí ao final, se a gente vai continuar com ele ou não, mas a ideia é que a gente aqui conseguisse finalizar com essa reflexão hoje sobre o livro Política e Educação. Eu queria dizer, porque a próxima reunião nossa, nós teremos também a convidada especial, que já tivemos aqui a Nima, também, que conversou com a gente no mês passado. Agora, em agosto, estou só abrindo aqui para eu não me confundir com a data, gente, mas a ideia é que a gente tenha a Marinês, né? Marinês Marcondes, que é a orientadora do Carlos, que é da PUC-Rio e que vai estar conosco. É isso mesmo, é dia 9 de agosto, então é Marinês que estará aqui conosco, e depois, em setembro, a gente vai ter o Fanley, que é o colega também do Instituto Federal de São Paulo, que vai vir conversar com a gente sobre a tese dele de doutorado. Ele defendeu na USP, e eu tive a oportunidade de participar da banca, e aí falei para vocês que ele usa uma metodologia que eu queria que ele contasse um pouco aqui para a gente. Acho que a Bruna já até conversou com ele, né, Bruna? Que você me mandou uma foto de vocês dois já numa prosa. E ele também estará conosco para conversar um pouco sobre o trabalho que ele fez, especialmente, acho que essa questão da metodologia, que a gente tem procurado também buscar essas pesquisas que estudam a partir do pensamento do Paulo Freire, e, ao mesmo tempo, buscando uma coerência metodológica, né, em relação a isso. Acho também, Carlos, que depois a gente precisa de um tempinho para a sua tese, para a do Vinícius, que a gente ainda não fez, essa roda de conversa aqui, talvez a gente pudesse até colocar os dois, não sei, acho que a gente precisa voltar com aquele em praxis, que é isso que eu queria só, e vou passar a palavra para vocês, para não ficar aqui delongando demais, mas lembrar, gente, porque tem gente chegando no círculo, tem gente, né, o círculo é uma coisa, é circular mesmo, tem gente que está aqui desde o comecinho, é que nós já estamos completando, ontem eu fui fazer o cadastro no CIEX aqui, renovar de 2025, então nós estamos desde 2020, então já tem 5 anos, né, do círculo. Então, tem muita rotatividade nas pessoas que chegam, e aí teve uma pessoa que agora também não estou lembrando mais quem que é, que falou, como é que eu faço, assim, para participar, que eu vejo que tem um movimento para além dos dias do sábado, como é que eu faço para participar? Eu falei, então, a gente vai retomar isso, eu acho que no segundo semestre aí, para a gente recompor os nossos grupos circulantes, porque agora quem assumiu o livro Política e Educação foi o grupo circulante que pegou esse livro. Ao escolher outro livro, a gente refaz esse grupo circulante, mas o círculo tem uma metodologia de trabalho, de trabalhar com esses grupos, que é o grupo da leitura, que é o grupo do Em Praxis, que é o grupo da pesquisa, que é o grupo da formação. Então, a gente trabalha com alguns grupos que vão propondo atividades e propondo o nosso caminho aqui nessas reuniões de sábado. Então, eu fico aí só para ficar mais calmo quem ainda não está nos grupos e quem porque aí a partir, acho que aí depois da nossa conversa com o Fanley, a gente pode ter um dia para fazer essa avaliação, replanejamento e montar novamente os nossos grupos e fazer aí a gente caminhar no segundo semestre de 2025. Tudo bem?
Então, eu passo a palavra para o grupo Circulante em Leitura, que fez o trabalho de hoje, para a gente discutir o livro. Hilda, mais uma vez, Carlos, mais uma vez, minha gratidão. Sei que dá um trabalho, né, esses grupos, porque tem que ter esse tempo. Bruna também, que fazia parte, não vou lembrar de todos que fazem parte do Em Leitura, mas agradecer pela organização, pela mediação, né, dessa manhã de hoje. Muito obrigada, viu? Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui, né, nessa manhã. O cenário que nós trazemos para essa apresentação de um tema tão importante, né, como educação e qualidade em Freire. Nós estamos num cenário, já foi dito, as escolas cívico-militares, a plataformização da educação, a morte precoce de professores em chão de escola, avaliações externas e internas, o avanço das políticas neoliberais, né? O caos. Mas dentro do caos a gente esperança em Freire, né? Isso é muito bonito. Quero agradecer muito, muito, assim, demonstrando a minha admiração e minha gratidão ao Carlos, que aceitou essa empreitada, porque até então, apesar de eu estar dentro a vida toda de uma instituição de educação, eu nunca fui chão de escola. Então, assim, é um lugar que eu estudo, eu não vivi. E esse convite aceito pelo Carlos me deu muita alegria, porque eu sei que ele é um grande entusiasta, uma pessoa assim, muito querida pelo círculo, e eu tenho certeza que hoje vai ser um dia, Camila, que o livro, acho que não vai ser possível, eu sei isso é errado, tá? Mas a gente vai avançar no que for possível. A ideia metodológica para esse momento, claro, com Carlos não poderia ser algo assim tão dentro do esperado. Nós vamos fazer uma metodologia um pouco diferente. A ideia será ouvir primeiro e a gente depois trava uma conversa, né? Assim, a gente faz uma inversão, geralmente, do método, da metodologia que é mais comum no círculo de apresentação e depois discussão. A gente vai começar com os questionamentos e depois a gente chama para a roda. Então, Carlos, eu te passo a palavra, sabendo que, assim, minha gratidão eterna por estar comigo, me ensinando tantas coisas boas nesse momento. E eu acredito que o grupo vai ser um momento muito bonito hoje do grupo. Gente, bom dia a todas e todos. Primeiro, quero dizer que esse esquenta antes de começar a gravação foi ótimo. E quero ressaltar a modéstia da Hilda, né? Que ela sempre coloca aprender comigo, né? Enquanto na realidade é um aprender junto, né? Eu fico aprendendo com ela, com as provocações, né? Com o que a gente foi construindo nesse processo, né? E apesar da dificuldade por conta da mudança, né? Vocês sabem que eu mudei recentemente para o Ceará, então estava nessa coisa toda, mas a gente conseguiu se reunir, organizar e pensar um pouco. E a gente resolveu também fazer talvez essa inversão, muito inspirado em dois fatores. Primeiro, que o capítulo do livro é um capítulo pequeno, né? Pequeno em termos de extensão, mas grande em quantidade de elementos para discussão. E segundo, porque a gente começou a conversar e pensando muito na questão por uma pedagogia da pergunta, né? Então, assim, a gente trouxe aqueles elementos de tentando criar algumas tiras, algumas provocações e fazendo o esquenta para hoje a gente conversar. E, diferentemente das outras vezes, eu trouxe 3 versos que eu comecei a escrever para iniciar com poesia e depois a gente compartilha e faz esse movimento que a Hilda já adiantou. E eu escrevi o seguinte para a gente já nesse título de provocação, que a poesia transbordou com gotas de realidade, que formam os desafios que impactam na qualidade. Mas o que é qualidade? A qualidade tem a ver com a subjetividade, com a essência, com o ser. Por isso, é importante entender sua politicidade. A qualidade é disputa dentro de uma nação, desvelar a quem interessa é a primeira questão, né? Então, por que a gente está discutindo qualidade? E aí eu quero também destacar, assim, acho que essas provocações que a gente foi construindo juntos, que me levou
a pensar também, mas o que é a qualidade de Freire, né? E aí, da gente recorrer ao dicionário Paulo Freire, da gente recorrer ao vocábulo e dizer, gente, mas esse conceito, nessa categoria, ela não aparece em nenhum desses lugares. E o que a gente pode trazer de novo, ou de elemento, para poder discutir, indo além do livro? Enfim, então, dito isso, eu vou compartilhar aqui, são 2 slides somente a título de provocação, para a gente já ir levantando a mão, conversando, e no final a gente tenta fazer um movimento de síntese, trazendo esses achados, né, porque resultou em um processo metodológico. Já vou adiantar que assim, eu tenho utilizado o Atlas TI, que é um software que a gente usa para análise de conteúdo e tudo mais, e eu busquei fazer esse levantamento, né, sobre como a qualidade aparece nas obras de Freire. E aí, no final, a gente vai trazer um pouquinho a respeito disso. E aí, só para ressaltar que, assim, o texto, né, que eu já falei que é um texto pequeno, mas é um texto que a gente vai encontrando eco em várias outras obras do Freire, né? Vai em educação, ele nos possibilita em educação como prática da liberdade, na pedagogia do oprimido, e a pedagogia da autonomia, a importância do ato de ler. Então, assim, a política e a educação estão imbricadas e atravessam, né, a obra, o pensamento de Paulo Freire. Vou compartilhar agora. Um momentinho. Na realidade, é uma apresentação daquilo que vocês já viram lá no grupo, mas a título de provocação mesmo. Vamos lá. Percebam que a gente trouxe perguntas, né? E aí a gente vai lançar as perguntas e a gente pede justamente que vocês já vão levantando a mão, vão falando das impressões do livro e das impressões da realidade também, do cotidiano, que a gente vem discutindo no decorrer do grupo, né? A primeira pergunta, né, que a gente colocou é justamente, mas o que é qualidade? Por que esse conceito ele aparece tão recorrentemente, mas com diferentes formas de pensar, de interpretar? Então, a gente começa a perceber que a qualidade ela tem um caráter polissêmico, né? E quais os desafios para uma educação de qualidade? Por quê? E a gente começava a lembrar muito de uma afirmação que o Freire faz e que a gente pode notar em várias obras, mas eu sempre destaco a pedagogia da indignação, né? Que é a serviço de quê? De quem? Contra quê? Contra quem? Por quê? A gente está fazendo essas perguntas para tentar entender a questão da qualidade hoje, né? No contexto, sobretudo no contexto da educação, mas também pensando no aspecto político da qualidade como algo que, voltando para a educação, que também implica outras políticas, né? E é isso, né? A gente já pode ir levantando a mão e começando a conversar, porque essa é a nossa intenção. Eu começo até o pessoal esquentar, tá bom? Porque aí, a hora que começar aqui levantar a mão, a gente talvez aí tenha mais elementos também, né? Porque eu também sempre fico pensando em qual é o parâmetro para a gente dizer sobre qualidade. Porque é isso que, para mim, depende. O termo, quando você fala o termo polissêmico, que é, né, a qualidade, porque a qualidade, ela pode ter um parâmetro para a sua compreensão que eu vou discordar. E pode ter um parâmetro que eu posso concordar com ele. Então, eu acho que a questão, eu lembro que quando a gente estava no grupo de pesquisa que eu participei, para a gente fazer as discussões lá sobre evasão, especialmente, né, a gente dizia, olha, os parâmetros de qualidade que a gente usa para trazer o cenário, para mostrar a realidade, ele é um padrão que leva em consideração uma das finalidades da universidade. Enquanto que nós temos várias outras que não dão conta de aparecer nesse cenário da qualidade.
E aí, no campo, né, eu vou falar daqui, né, gente, porque aí as pessoas da educação básica falam aí das realidades da educação básica. Eu estou falando da educação superior porque eu acho que é a mesma discussão também, só que num lugar diferente. Vê, se eu tenho na educação superior, lá, não estou nem querendo criar muito, pela LDB mesmo, dizendo quais são as finalidades, e as finalidades são muito maiores do que uma delas, que é diplomar, né, as pessoas, ou formar profissionais a partir da sua diplomação. Eu tenho que pensar que a qualidade dessa instituição, ela deve levar em conta a sua finalidade, porque senão você perde o conjunto daquilo que é uma instituição de educação superior e, portanto, a qualidade dessa instituição de educação superior. Então, uma das primeiras coisas que eu fiquei pensando é que, talvez, né, não sei, mas das questões que eu tenho assumido é isso. A qualidade, ela precisa ter como ponto de partida a finalidade. Ou seja, qual a finalidade desse lugar, o que se espera desse espaço, né? E aí, a partir dele, pensar. Então, o que é qualidade a partir dessa finalidade? Até rimou, né, Carlos? Mas não era para rimar, é só para pensar como é que você... Então, olha como é complexo. E aí eu falava, olha, a gente tinha que arranjar descritores ou formas de se pensar essa qualidade a partir daquilo que é, então, a cultura, a extensão, a pesquisa, tudo aquilo que está dentro do que é função ou finalidade da instituição de educação superior. E assim também eu penso da educação básica, porque a gente, com essa origem da escola, muito conteudista, a gente acha que a qualidade está em mensurar conteúdo, mensurar conhecimento, fazer avaliação de conteúdo, fazer avaliação de conhecimento. Sabemos nós que, para além do conteúdo e do conhecimento, uma escola, ela forma o ser humano, né? Então, como é que eu identifico isso? Eu acho que a Alzira, hoje, no começo aqui, também trouxe para a gente. Como é que eu coloco nesse parâmetro as condições de trabalho, a carga horária docente, o tempo de planejamento, o tempo que eu tenho, por exemplo, para fazer, eu acho que isso não foi repensado ainda, né? Como é que um professor e uma professora lida com essa diversidade se ele não tem tempo para planejar, se ele não tem tempo para estudar? Porque isso é a nossa exigência hoje, não vai ter uma formação que vai trazer todos os elementos para a gente enfrentar a realidade, mas a gente precisa ter, na nossa carga horária de trabalho, o tempo de estudo, porque faz parte do nosso trabalho, né? A Jusilane levantou a mão, então eu paro de falar, viu, Jusilane? É assim. Olha a responsabilidade, né? Bom, tentando complementar um pouquinho da fala da Camila, que eu entendo realmente, além desses parâmetros que a gente tem que estabelecer, né? O que nós estamos querendo comparar, onde nós queremos chegar, nós temos que pegar para analisar, na minha visão, o ponto de partida, qual que é a realidade que nós estamos inseridos, que a gente pretende evoluir para, de fato, tentar definir se atende ou não os parâmetros de qualidade, porque as realidades são totalmente diferentes, né? Partindo tanto do ponto de vista docente, porque cada realidade de atuação do docente em uma escola, uma comunidade, é bem distinta, e do discente também. Por exemplo, aqui no Instituto, nós trabalhamos com o ensino médio todo integrado. É um sistema que, se for parar para analisar, nós temos resultados muito bons em provas externas de desempenho, né, Enem, entre outras provas, a gente tem um resultado muito bom, né? Então, nesse parâmetro, a qualidade, vamos falar que é satisfatória. Mas se você pegar para analisar a qualidade de vida desses adolescentes, que a gente trabalha com ensino médio, né? Então, a gente pega adolescente, tem várias pesquisas que falam que a qualidade de vida deles, por exemplo, é péssima, porque eles não têm tempo de viver aquela fase da vida, seja de sair, seja de curtir amigos, seja de praticar esporte, seja de aproveitar a família, né? Igual, por exemplo, nós temos alojamentos para atender estudantes que moram fora do núcleo familiar. Então, que qualidade está analisando? Então, realmente, depende desses parâmetros e analisando a realidade de cada um, de onde, no contexto que nós estamos inseridos, né? E a gente tem muito que, muitas vezes, quando a gente para analisar a qualidade,
a gente compara com o outro, né? Sempre com um segundo ali, que muitas vezes ele vai ter evidências vivenciadas no cenário totalmente, num contexto totalmente diferente do que o outro. Então, é meio que uma dicotomia a gente virar e falar assim, nesses parâmetros de qualidade que realmente varia muito com o que se compara. Veja, então, olha, nós começamos com a educação básica, aí eu falei da educação superior, e agora a Juscelane traz a realidade dos institutos federais. Olha como o nosso grupo tem gente de vários lugares e espaços, né, instituições, porque realmente é isso mesmo que eu também vejo. A imagem que se tem é de que os institutos federais nós estamos usando esse termo qualidade, né? Mas especialmente para o ensino médio, um exemplo de instituição, né? E aí, quando a gente pensa, e aí, Juscelane, eu ainda vou completar com aquilo que a gente conversou ontem, né? De que muitos dos institutos federais, eles estão num entorno que estudantes não chegam nele. Então, que a Juscelane está lá. Conta aí, Juscelane, você, da onde é a sua região, para as pessoas entenderem. Bom, o instituto que eu trabalho tem 70 anos, mas a escola sempre foi escola agrotécnica, escola de campo, né? Com essa nova proposta do governo, nós aderimos e formamos o instituto. Só que é uma escola totalmente inserida no campo. Nossa cidade, aqui, para vocês verem, a cidade depende das demandas agropecuárias, são cidades micro, tipo 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, e rodeadas por sinais de índios, de quilombolas. Então o cenário, o contexto é bem diferente, né? Uma realidade bem diferente. E é interessante que hoje a gente tem um instituto com uma proposta muito bacana, né, que atende o ensino médio, integrado até o superior, após graduação, mas a nossa demanda, nosso público hoje, a gente não consegue atender região. A gente tem uma mega estrutura de uma escola que atende estudantes, na sua maioria, 90%, vamos falar, analisando por alto, de estudantes externos de outras cidades mais afastadas. Ou seja, a gente está inserido a instituição numa escola que a gente não consegue até entender, atender a realidade desses contextos, desses estudantes que estão aqui. Né? Então, é um desafio muito grande, porque a realidade local é bem diferenciada. A gente tem uma mega estrutura, mas que atende um número bom, 1.500 alunos, mas na sua maioria são alunos de cidades muito mais afastadas, com contexto bem diferenciado. Então, tem um grande desafio, porque a realidade local ela é muito típica, muito, muito diferenciada. E isso não me parece ser uma realidade só de lá, né? A colega, e aí eu vou pôr também na roda enquanto alguém levanta a mão, mas a colega que teve aqui, que é a Catarina, lá da UNB, nós fizemos aqui um movimento na UFO na terça-feira contra as escolas cívico-militares, né? E aí veio a professora Catarina, da UNB, que tem estudado essa pauta e mostrado um pouco a realidade das escolas já existentes, um pouco tentando, acho que é desmitificar mesmo essa ideia que a gente falou também no começo, né, de que essas escolas parecem que são o exemplo de organização, de que muda a avaliação, de que elas são um sucesso, né, vamos colocar entre aspas, porque é sucesso também, mas tem uma imagem de que elas são um sucesso. E aí, ela apontou um dado que ela tem estudado isso e feito pesquisas com escolas já militarizadas, né, especialmente Goiás, Mato Grosso do Sul, própria Brasília também, e diz que é a mesma situação. Quando as escolas militarizadas vão se consolidando, as pessoas do entorno dela não estão mais ali, porque geralmente estão em bairros periféricos, e aí ficam para outro público, mas não é o público do seu entorno. Até porque, gente, essas escolas, segundo a Catarina, elas começam e aquelas crianças ou aqueles adolescentes que não se adaptam ao modelo,
eles são convidados a sair, eles são transferidos desta escola. Então, vai ficando com uma realidade muito seletiva, né, do que é o público que a gente trabalha, que é isso também que a Alzira já disse aí no começo, como é que nós temos feito esse processo de seleção, quem fica onde, como é que nós vamos deixando um público, especialmente na cívico-militar, as fotos que ela mostra é um público branco, um público de classe média, então, isso tudo faz a gente pensar que modelo é esse, né? Como é que a gente faz dessa realidade que aqui eu acabei de receber, depois eu compartilho lá no grupo de WhatsApp nosso, porque o Estado de Minas Gerais, que também vou concordar aí com aquilo que a gente estava refletindo antes sobre a qualidade, porque na minha leitura aqui em Minas Gerais, o que foi feito é que o governo, né, os governos, não posso também só colocar, mas o governador Zema já está no seu segundo mandato e ele tem uma forte contribuição nisso, foi desmantelando a escola, as escolas estaduais, né? Deixando as escolas estaduais sem recursos, sem investimento. Então, quando aparece a ideia da escola cívico-militar, quando você vai deixando, né, esmorecer, vai morrer na míngua, a minha avó falava isso, vai morrer na míngua, vai perdendo as condições mesmo de funcionamento, né? E aí depois você vem com uma proposta que parece que é a única solução, porque como é que faz com essas escolas no estado que estão? Sem recurso para fazer nem manutenção, sem recurso para as coisas de infraestrutura, né? Sem pensar nas condições, é claro, humanas, na condição de trabalho, no adoecimento docente, que a Ilda começou falando também. Então, aqui, especialmente em Uberlândia, acho que no estado de Minas como um todo, mas nós tivemos que fazer um forte movimento para não chegar a militarizar, porque se militarizar também, esse foi um outro dado que a Catarina trouxe, é muito difícil desmilitarizar. É melhor que não chegue a militarização do que depois você fazer o processo de desmilitarização. Então, eu acho que não é uma realidade só de Minas, né? Eu vejo que São Paulo também está passando pelo mesmo processo, o Sul também, especialmente o Paraná, Mato Grosso do Sul, ela foi dando exemplos, o próprio Pará, exemplos de escolas, inclusive privadas, que estão militarizando o seu método, né, com crianças na fase da educação infantil, ou seja, um modelo que se contrapõe, talvez, aí nem sei, Carlos, Hilda, e todos que estão aqui, assim, se contrapõe a um pensamento freiriano, né, porque é o pensamento da rigidez, do controle, da ausência de autonomia, né, da forma muito, ela trouxe lá os manuais, o manual do cabelo, o manual de como você deve se vestir, o manual de como você deve cortar o seu cabelo para você frequentar uma escola cívico-militar. Enfim, eu acho que esse também é um dado da realidade de hoje que dá para a gente discutir que modelo de qualidade esperamos numa sociedade que tem clamado por segurança, mas que a resposta, eu acho que para todos que estamos aqui, não é as escolas cívico-militares, né? Adriana. Ah, o seu áudio não está saindo. Ah. Ah, meu Deus. Então, depois você vê se você consegue aí. Tá, tenta fazer o seu áudio aparecer. Mais alguém, gente, quer falar? Bom dia, né, a todos, novamente. A questão dessa escola militar, né? Aqui em Uberlândia está sendo construída uma mega estrutura de uma escola militar no bairro Jardim Europa, e às vezes eu passo ali e fico pensando, não há investimento nas escolas que tem, estão abandonadas praticamente, e construindo uma escola que tem uma estrutura enorme, né? Ela já vai nascer militarizada já. Então a gente fica questionando, né? Lendo o texto, essa escola certamente não haverá democracia, não haverá a questão do debate, da diversidade, né? E
e é o que a professora Camila está levantando aí, muito importante, né? Essa questão de que precisamos estar conversando com a sociedade, né? Essa escola, ela vai atender, né, os interesses de quem? Essa escola militarizada, né? Então, é muito importante, nesse momento, né, amigos meus trabalham no Estado, estão aí em luta pela não militarização, né? Porque o que acontece hoje, percebemos, né, que se a sociedade busca a segurança, a escola militarizada não vai ser a solução, né? Então, precisamos, né, lutar pela escola democrática, que trabalha a diversidade, né, escola que há o debate, onde a comunidade venha. Né? Nós estamos em escola básica municipal também, que não está, né, que tem aí essa ideologia também, né? E aí precisamos trazer para a sociedade esse debate para não militarização das escolas, né? Porque esse não é o caminho, né? Adriana, vamos ver se agora... Agora estão me ouvindo? Então, eu não sei se vocês conhecem, eu vou falar agora de um lugar que eu conheço como professora de estágio da educação infantil, que em 2009 a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação criou um documento que se chama INDIC, que é os indicadores para a qualidade na educação infantil. É um documento que foi criado em 2009, um manual, é um manual de 70 páginas, e quem criou foi uma fundação, a Fundação Orça, né? Então, a gente já vê o dedo aí do mercado na criação desse material. E aí, quando você vai para o índice do documento, né, que eu acho que tem muito a ver com o que o Carlos e a Hilda você, Camila, trouxeram, né, nas falas, de como que conduz, né, a educação dessas crianças, porque, assim, a gente tem que pensar que essas crianças serão os futuros adolescentes e os futuros universitários. E aí já existe, né, essa política perversa desde a educação infantil, monitorando o comportamento, não é? E dizendo como que essa qualidade ela deve ser efetiva na educação infantil. E o índice, né, todo o índice do documento, né, a ideia central é a questão das avaliações. Então, assim, os títulos o que são os indicadores, foco na educação infantil e autoavaliação, como que trabalha a autoavaliação com bebês, com crianças de 0 a 5 anos. Então, assim, e aí vem falando, né, sobre as faixas etárias, estimativa do tempo necessário para avaliação e elaboração do plano de ação. A avaliação sincera ajuda a resolver problemas, só que eles não explicam o que é essa avaliação sincera. Então, assim, todo documento é permeado por essa questão, né, numérica, quantitativa, né, que vai determinar um indicador para dizer, olha, a escola que fica lá no bairro, na periferia da cidade, ela segue os padrões numéricos, né, que esse INDIC determina para dizer que a escola tem ou não qualidade. E aí você começa a formatar, inclusive, a formação desses professores, dentro desses números, né, que são criados, inclusive, pelo próprio Banco Mundial, para dizer se é ou não uma escola de qualidade. Então, não se respeita aqui essa questão, né, da humanização, essa que o Paulo Freire tanto traz para a gente, da importância de se desenvolver isso na educação, né? Então, você vai criando, né, uma cultura de número dentro da escola. E aqui em Goiás, por exemplo, é uma coisa até engraçada de se dizer, mas todas as escolas aqui, municipais e estaduais, têm uma placa na porta da escola com o número do IDEB. Então, assim, como se a escola fosse somente isso, né? Esse indicador, esse número,
e vai explicando, né, para os professores o que são esses indicadores, e aí a gente entra naquela outra política, né, de você levar tudo para eu esqueci a expressão agora que a gente usa muito, né? Ou seja, tudo é na rede agora, tudo é você vai fazer plano de aula na rede, você recebe o plano de aula pronto, baseado nesse indicador, nesse indique. Então, assim, vai totalmente, desde a educação infantil, você vai começando a criar, né, perfis de alunos que só vão ter condições de se chegar a uma educação de qualidade se seguir esses indicadores. Então, isso é assustador, adoecido, né? Os professores ficam muito adoecidos com isso, porque, por exemplo, uma das mortes, né, que apareceram foram o quê? A professora não conseguiu atingir as metas, e aí ela morre. Então, isso é uma forma de dizer para os professores, olha, a sua qualidade vai depender de você atingir a meta ou não. Nada mais além disso. Então, isso é muito entristecedor. Para a gente que trabalha com formação, é muito triste isso, né? Você mostrar para os nossos alunos que é a realidade que eles vão enfrentar no mercado de trabalho das escolas, né? Sejam elas públicas ou sejam elas particulares. Depois, se vocês quiserem, eu vou postar lá no grupo, tá? O documento. Ah, tá. Ótimo. Vou postar agora. Gente, a conversa tá boa, hein? A conversa tá boa, acho que o tema é provocante, é instigante, é preocupante, né? E é um convite para a gente pensar. A Adriana foi falando, eu lembrando que eu realizei um projeto, participei de um projeto com juventudes lá no Rio, em que a gente fazia um trabalho articulado com escolas, e uma das coisas que eu percebi era justamente, em grande parte das escolas, quando você entra logo naquele expositor inicial de chegada, né, são gráficos, metas, né, o que foi alcançado, e eu sempre fico muito reticente, porque a gente começa a perceber justamente a influência da administração na educação nos últimos anos, né, uma influência como já foi colocado aqui, né, em busca de indicadores. Eu fico muito pensativo, muito preocupado com isso, porque o que a gente percebe é que, primeiro, alguns desses gestores não foram, né, não estão qualificados para atuar, né, dessa forma, e acaba resultando somente em cobranças, né, acabam esquecendo, por vezes, do que são professores, né? Mas, por outro lado, a gente tem visto situações, né, como é o caso de São Paulo, eu tenho ouvido algumas colegas que trabalham lá, né, a respeito dessa questão de uma espécie de terceirização da gestão, né, de intervenção, enfim. Então, acho que assim, quando a gente começava a estudar para pensar esse ponto de hoje, a gente começava conversando, e hoje é como se a gente acabasse sempre voltando para a pedagogia do oprimido, né? Para a gente perceber essa educação, né, que a educação é um conceito polissêmico, né, que remete, né, em Freire, remete à particularidade, à natureza, atributo ou virtude, né? O Freire até às vezes, inclusive, faz essa troca entre atributo e virtude, né, quando se refere à qualidade. Uma outra questão também é que, dentro desse aspecto, a gente pôde buscar, no mapeamento que foi feito, a gente encontrou 136 correspondências à qualidade em diferentes obras de Freire. Né? E aqui a gente tem que contar que a qualidade na educação, né, implica a política educacional, a política curricular, a política da formação de professores, a gestão escolar e a estrutura da escola, como foi que vem sendo colocado, e a política de avaliação. Mas acho que é importante a gente atento que a gente vem dando justamente essa nossa conversa de hoje, é pensar em como as avaliações, né, em larga escala, elas vêm impactando, né, elas vêm determinando o currículo, né, ela vem determinando muitas coisas na escola, e aí acho que a Camila trouxe a respeito da questão da intencionalidade, compreender essa intencionalidade é algo fundamental, né? Por outro lado,
como forma de resistência, pensando a qualidade numa perspectiva mais progressista, mais crítica, mais humanizadora. É importante, acho que me parece importante que a gente pensar que a qualidade da educação ela precisa também ser implicada por outras políticas, né? Isso que a gente foi falando aqui, a questão do acesso à cultura, né? A questão hoje que eu tenho ouvido, né? Principalmente no público jovem, né? De você se formar, você fazer uma graduação e tudo mais, e depois ficar sem a oportunidade no mercado de trabalho. Então, como essa educação de qualidade também perpassa discussão sobre políticas de inserção no mercado de trabalho, de oportunidades, enfim. Então, acho que são muitas questões que o livro vai trazendo, né? E aí, um ponto que o Freire traz, né, na discussão é justamente sobre a questão do paradigma quantidade e qualidade. Né? E aí tem uma coisa bem interessante, que lá no livro A Sombra desta Mangueira, nas notas que a Anitta faz, ela traz as seguintes afirmações. Né? A escola pública aumentou em número devido à alta taxa de natalidade na época e ao aumento dos que procuravam a escola por desejo próprio ou forçado por pressões das empresas, mas se esvaziava a qualidade que devia caracterizá-la, carregando seu corpo docente nessa queda injusta para eles e perigosa para a sociedade. E aí depois ela vai falar um pouco a respeito do Pacto de Valorização para o Magistério, né? Enfim, foi uma viagem, acho que eu até falava para a Hilda que eu acho que a gente talvez saia desse encontro de hoje instigado por um desafio, escrever sobre a qualidade em Freire, trazendo esses múltiplos olhares, né, que a gente está trocando aqui hoje e que o Círculo nos possibilita, da gente pensar o conceito de qualidade, né, educação e qualidade, né, os seus atravessamentos a partir desses diferentes olhares, né, e como é que a gente poderia pensar uma perspectiva de qualidade que nos atenda ou que esteja de acordo com aquilo que defendemos. Eu acho que só para a gente também ir pensando, né, assim, eu tenho também nessa referência aí que você também está usando e que a gente também trouxe aí no começo, quando você trouxe o Vitor Henrique Paro, o próprio Luiz Carlos de Freitas, né, Nima, colega aí seu da Unicamp, eu acho que traz algumas discussões em relação a essa questão de qualidade, por exemplo, que agora a gente sempre fala, e eu acho que isso é importante para nós, né, Carlos? Eu não sei se, porque senão também, porque eu estou misturando milhões de coisas, mas é porque falam que a gente fica dando nome demais, que pedagogo gosta de dar nome nas coisas. Eu gosto mesmo. Eu acho que quando as coisas são nomeadas, elas se identificam. Então, eu tenho uma coisa com nome mesmo, e talvez também tenha características da profissão e da formação que eu tive, mas o fato é que a ideia de falar qualidade socialmente referenciada, eu já dou uma direção para qual qualidade eu estou dizendo. Então, a qualidade, para mim, ela não é mensurável a partir de números apenas, porque eu estou dizendo que a qualidade, para mim, tem que levar em consideração questões que são sociais. Ou seja, nesta realidade que a gente vive, brasileira, na educação, eu acho que a gente não pode desgarrar desta referência. Então, quando eu falo qualidade, eu estou falando qualidade socialmente referenciada. Aí já dá um contexto que eu acho que estudantes autores mais do campo progressista, eles têm tratado dessa terminologia para expressar que a qualidade numa perspectiva neoliberal é uma, a qualidade numa perspectiva progressista é outra, né? E aí a gente localiza qual é a nossa referência. Hilda. Camila, é exatamente isso, né? Eu e Carlos, nas nossas indagações, né, sobre o conceito de qualidade, a gente começa a pensar que, para Freire, é praticamente um par dialético educação e qualidade. Educação tem que ter qualidade, mas a qualidade num sentido mais de virtudes,
E aí você vê que os modelos, né, o avanço dessas políticas neoliberais, ele fala muito nesse texto, toda política não é neutra, né? A gente tem que lembrar sempre do nosso contexto histórico, né, de colonizados e até hoje colonizados, né? E a gente tem que pensar que a questão da intenção por trás dessas políticas que usam o nome de qualidade para continuar esse processo colonizador, né, para manter, né, essa hegemonia, né, da elite, desse modelo, né, americano, eurocêntrico, branco, controlador, né, e aí a gente cai muito naquela questão, né, nós chegamos na diversidade, desde que vocês obedeçam o dominante. Por quê? É diferente, é complicado. Então, a gente está vendo, assim, essa luta justa, velada, de quem está no poder, né? Usando os nossos termos, que a gente deseja tanto. Quem quer uma escola de qualidade? É o que a gente mais sonha. A gente quer ter qualidade, mas não é uma qualidade técnica, sem pensamento crítico, que roube nossa subjetividade. A gente quer uma qualidade para as virtudes. Aí o texto aqui fala lindamente. Esse texto, o que a gente disponibilizou e está seguindo, ele não é paginado, e ele está a seção está na terceira página, no capítulo, antepenúltimo capítulo, que ele fala mais ou menos assim, ele fala de um tipo de qualidade, né? Mas não se bate por qualquer tipo de qualidade, mas por uma certa qualidade da educação. Qual seria essa educação? A democrática, a popular, rigorosa, a séria, respeitadora, estimuladora da presença popular nos destinos da escola, que vai se tornando cada vez mais uma escola alegre, que tanto defende um dos referenciais que ele cita, que é o Snyder. Então, gente, não sei se é assim que fala. Então, é por aí que a gente tem que ser vigilante o tempo todo, né? Ser vigilante e forte, né? Eu coloquei lá no grupo o exemplo, que é uma coisa que me toca muito, que é a questão da saúde do professorado, né? Eu milito no campo da saúde docente, na saúde do trabalhador, e quando eu vejo esse discurso de qualidade a qualquer custo, a custo da vida de pessoas, a gente precisa levantar bandeiras. Eu estava vendo uma discussão agora no grupo de enfrentamento ao modelo cívico-militar, em que como nós, da escola, aceitamos uma votação em que tem-se o nome do votante na cédula. Como aceitamos isso? Olha como falta a gente unir forças politicamente para poder não aceitar certas coisas são impostas. A gente fica tentando se equilibrar, mas eu sinto falta de luta, de organização de classe e de luta, né? Eu acho que a gente tem que partir dos princípios tão difíceis que foram conquistados pela Constituição. Mas pensa, uma eleição de uma coisa tão importante para a nossa categoria de trabalhador, porque docente, o objeto de trabalho dele é a educação, aceitar uma mudança, inclusive com a cédula que você põe no nome do votante. Imagina aquela turma lá que aceitou a questão das escolas cívico-militares ser implantada, aqueles que votaram não. Tem nomes lá naquelas cédulas. Voto cabresto, perseguição, mais mortes. Eu estou tentando. Eu não vejo outro caminho a não ser realmente um enfrentamento mais, vamos dizer assim, mais... Eu estou um pouco revoltada, tá, Camila? Você percebe, né? Mas eu estou achando o professorado muito tímido. Por isso que eu penso que Freire nos municia com essa coragem, essa vontade. Gente, nossas vidas. Então é isso, pessoal. E outra coisa, teve na semana que teve a morte da professora Silvaneide, que era num colégio cívico-militar, cobrada pelas plataformizações,
Ocorreu também ela morre dia 30 de maio, dia 4 de junho morre o professor Douglas, de 48 anos, no Rio de Janeiro, né? Um articulador escolar, do Colégio Estadual Brigadeiro, liderado pela SEBS, né? Ele foi encontrado morto na sala de professores, causou grande comoção na escola, que suspendeu a aula por 2 dias. E também teve um outro caso que eu ainda não estou vendo assim. Esse modelo cívico-militar está muito presente, mas, por exemplo, está acontecendo também debaixo, na surdina, sem nenhuma forma de, vamos dizer assim, de participação de quem é mais envolvido com a educação, que seriam os docentes, eles que teriam que ser ouvidos. A morte no dia 5 da professora Rosana Maria Bobato, de 57 anos, né? Professor de língua portuguesa do Colégio Estadual Santa Gema, uma unidade recém-privatizada, uma escola estadual que está sendo gerida por uma, chama-se OS. As OS são organizações sociais, né? Como que funciona isso? São escolas públicas que foram transferidas à gestão para os parceiros da educação, assim, com a promessa de qualidade. Trabalhos inovadores, né? Mas o que a gente vê é perda da subjetividade, é controle do que está sendo feito, e, assim, a submissão, né? Porque você precisa trabalhar, você não vai acatar as determinações da escola. Então, assim, e aí eu termino, porque hoje eu trago, assim, a pedagogia da indignação como a minha vestimenta para esse momento tão importante político, onde a qualidade é vendida, mas como forma de dominação, não como forma de virtude, como Freire nos conta lindamente nesse texto. Muito bem, Hilda. E eu lembrei na sua fala daquilo que a gente também já discutiu aqui no círculo, que é a ideia da justa ira, né? Porque essa sua indignação, ela nos provoca a entender que essa ira, ela é justa, porque ela está pensando no ser humano, naquele que está ali sendo despedaçado por esse, eu acho que por essa plataforma da qualidade, né, que vai pressionando as pessoas, vai achatando as pessoas. Essa foi a minha imagem que veio da sua fala, assim, como é que a gente vai ficando dentro de um lugar que parece que a gente não consegue nem se mexer direito, né, assim, tão controlado, tudo tão cerceado, tudo tão impeditivo da gente ser, da gente criar, olha, eu sinceramente defendo que para a gente ser, a gente precisa ter liberdade, senão não dá, né? Enfim, Bruna. Bom dia, pessoal. Estou vendo aí a Hilda animada nessa revolução, e a gente estava comentando sobre isso nas disciplinas do doutorado essa semana, porque nós estudamos muitos textos do Freire, tanto em disciplinas de políticas, quanto em disciplinas de formação de professores, e aí a gente leu um texto da Ana Maria Saul, que ela vai discutir um pouquinho sobre como a gente, como essas pessoas, né, os grupos conservadores sequestraram as nossas forças, né, assim, da classe, e isso foi se sucumbindo, e parece que os professores, eles não estão compreendendo mais qual que é o papel político deles dentro da educação. E como a gente é solitário, né, uma classe que está solitária, porque a mídia compra as ideias dos grupos conservadores, as famílias também, porque a educação não é só dentro dos muros da escola, né? A gente sabe que ela tem os grupos culturais, a cultura, tudo que a gente vive aqui dentro, né, enquanto povos originários também, a gente precisa compreender qual que é o papel do professor. E nós discutindo isso no doutorado, eu fiquei muito triste até, sabe, com alguns levantamentos e apontamentos dos meus colegas de disciplina. E a Ana Maria Saul faz num dos artigos que nós lemos dela, que vai falar sobre as contribuições de Freire para a formação de educadores,
ela vai dizer assim, eu vou ler um trecho aqui dela, que ela diz assim: não raro, os grupos conservadores sequestram e subvertem, de acordo com os seus interesses, bandeiras de luta tradicionalmente contra-hegemônicas, tais como a gestão democrática e a formação de educadores para a justiça social. Fazem isso com o apoio da mídia de massa e a divulgação de pesquisas por eles produzidas, financiadas e avaliadas, gerando crenças e práticas que, por vezes, são acriticamente aceitas pela opinião pública, pelos governos e até mesmo as instituições educativas. Dessa maneira, alcançam seus objetivos de aumentar lucros e manter o controle da educação, desenvolvendo ações que reforçam a divisão social do trabalho, ampliam a distância entre teoria e prática e resultam em pouca ou nenhuma mudança efetiva em termos de qualidade social. E aí a gente se encontra, né, nesse livro Política e Educação do Freire. Eu acho que é um livro muito rico, né, eu até levei para a gente discutir um pouco, e eu confesso, assim, que às vezes eu fico desesperada, viu, com a que a gente vem encontrando hoje. Maringá mesmo compraram um método de alfabetização que se chama Intraet, vocês já ouviram falar? E ele vai aplicar desde a educação infantil e até, né, ali os primeiros anos do ensino fundamental, primeiro e segundo ano, porque a gestão que entrou disse assim que eles fizeram um levantamento dos CMEs que estão tendo as crianças com mais defasagens de leitura e escrita, que daí eles vão pegar os professores e agora eles querem culpabilizar os professores do fracasso escolar, que eles delimitam como fracasso escolar, daquelas crianças. Então, por exemplo, o CMEI que não alfabetizou a criança até o infantil 5, quem que era o professor do infantil 4 e 5? Ele quer saber nome, quanto tempo está no concurso, o porquê que não conseguiu alcançar, e ele ofertou para os professores que vão conseguir, para a equipe pedagógica do CMEs, que conseguirem alfabetizar o maior número de crianças, uma viagem para o exterior. Então, Maringá está entrando assim numa questão bem complicada, assim, as crianças estão sem uniformes, né? A minha filha faz parte do CMEI, não tem uniforme, não tem material, e é uma gestão que entrou, né, com questões neoliberais bem já estabelecidas e não tem discussão. A universidade está tentando discutir com eles, né? A gente já fez várias reuniões, não tem conversa, e assim, o Paraná está muito complicado também em questões de educação. E eu leio Freire, assim, eu acho que me agarro a vocês para ter essa esperança de um dia a gente poder evoluir, né, nesse processo educativo. Eu estava aqui vendo você pensando, eu até tinha conversado, como os capítulos seguintes do livro, eles meio que eles vão nos dando pista, embora a gente não tenha trabalhado, mas eles vão nos dando pistas, né, de como pensar essa educação de qualidade, né? Porque nos capítulos seguintes, Freire vai falar, por exemplo, nessa perspectiva de um fazer coletivo, né, na importância dos coletivos. Né? Tem um trecho na Pedagogia da Pergunta que ele fala, quando ele está falando da questão da sensibilidade histórica, né, que já foi colocado aqui, ele destaca a qualidade histórica das lutas como o movimento das diretas já. Né? E acho que para a gente pensar justamente nessa perspectiva de como é que estão as nossas lutas, como é que estão os nossos coletivos, eles estão acontecendo. E aí o Freire, quando a gente vai atravessando, ele vai sempre nos convidando a não perder de vista a questão, né, da discussão sobre a questão de classe, né? E o que eu fico meio que percebendo na conversa com professores e nas leituras que faço, é que assim a categoria, as forças, né, do mercado, da extrema-direita, elas foram fragmentando e a gente tem uma dificuldade de se reunir, de se organizar. E para a gente pensar quando isso aconteceu também, como isso também faz parte do projeto, né? E aí o Freire vai colocar no capítulo seguinte também a questão da importância da participação comunitária, dessa inserção, dessa interação com a comunidade, de uma educação crítica e cidadã, voltada para a cidadania. E aí eu estava lembrando aqui, quando eu vi isso, e tentando ler um pouco da postagem da Camila lá no grupo essa semana, né, em relação à aluna, né, o posicionamento da aluna, né? Então, assim, a gente pensar que também, a gente nós nunca fomos, as forças progressistas nunca foram maioria mesmo, sabe? Né? A gente for olhar para a história, a gente sempre foi minoria e sempre foi resistência, né? E aí, como é que a gente pode
ir se articulando, acho que Freire nos convida a isso, né? Como é que a gente pode ir se articulando para pensar, para nos fortalecer, para né, para não entrar no desânimo, né, para não perder a esperança. E aí o que ele coloca a respeito, por exemplo, da questão da responsabilidade, que eu acho que é uma pista, sobretudo quando ele fala da questão da educação popular, né, sabe? E acho que a gente vai trazendo um pouco disso, dessa construção, ao longo das nossas experiências aqui no Círculo, pensando em que educação popular é essa, né? Uma educação para o povo, mas como é que a gente constrói? E acho que fica também uma pergunta, né? O que a gente vem fazendo como forma de resistência? Quais têm sido as nossas ações? Porque a gente vem fazendo, porque a gente, quando começa também a discutir, parece que a gente não vem fazendo, né? Entra num certo desânimo, né? Mas o que a gente vem fazendo nas nossas escolas, nos nossos movimentos, né? Para a gente perceber que a gente vem fazendo coisas interessantes, né? Apesar dos desafios. E como é que as questões coletivas estão cada vez mais difíceis, né? Eu acho que a gente lá na era Bolsonaro mesmo, que eu acho que a gente ainda está sofrendo as consequências, a gente via como que também um desgaste desses espaços coletivos, sindicatos, associações, entidades, né? Porque a gente, nessa sociedade, parece que foi perdendo a valorização nesses espaços coletivos, de mobilização, de movimentos sociais, né? Como se isso não fosse, de fato, importante. Eu vou, de novo, dar o exemplo aqui da universidade, né? O nosso sindicato faz campanhas sistemáticas para que docentes se sindicalizem. E hoje existe uma cultura de que não preciso me sindicalizar. Não, que eu estou falando isso porque na minha época era assim, era quase que uma condição. Você não pode ser professora sem você ser sindicalizada, porque as condições são essas. A luta é da hora que você entra na profissão até a hora que você sai. E onde é o espaço de luta? Um dos, não é só, mas é um dos, é o sindicato. Então, olha, eu estou falando como é que vai mudando, inclusive, porque socialmente isso vai sendo construído numa representação social de que esses espaços coletivos não precisam ser habitados por nós. E sempre num discurso de que, não funciona, não dá certo, não concordo, não faço isso. E eu acho que, claro, a ancestralidade da minha avó sempre vem, né? Ela dizia sempre assim, onde tem gente, Camila, tem problema. É porque gente é também essas relações, e as relações, nós não podemos ficar, né, na romantização de que isso é fácil e simples, é complicado. Então, mas a saída é sair, a saída é não participar, a saída é esvaziar esses espaços coletivos. Eu fico pensando que não, né, porque é ali que a gente vai, eu acho que é ali que a gente tem esse lugar de, pelo menos, ter um espaço coletivo de pensar especialmente nas nossas condições de trabalho, na nossa carreira, né? É o sindicato, gente, não vai ser outro lugar. Então, eu acho que a gente precisa retomar essas pautas, né, que foram muito fortes, assim, no processo nosso de redemocratização, assim, na década de 80, depois ele vai caindo num limbo, assim, de parecer que não faz mais sentido, que as pessoas estão pararam de se organizar socialmente e politicamente. Eu acho que é isso, assim, se eu for numa leitura muito perceptória aqui, só da minha percepção mesmo, mas como é que esse movimento foi acontecendo pela realidade que a gente se encontra hoje. E é isso, os sindicatos, eles estão esvaziados, pouca gente, quando faz assembleia, pouca gente, né? Então, aqui, vou dar mais um exemplo do estado de Minas Gerais, vocês perdoem, mas é porque o estado de Minas Gerais agora está no rebuliço, porque parece que o Zema, o governador nosso, né, ele pensou assim, agora eu vou sair, deixa eu terminar meu projeto aqui, para ficar concluído do jeito que eu imaginei. Então,
escola cívico-militar, destinar a gestão da escola aos municípios, às organizações não governamentais, né? Ele tem vários projetos num combo, eu vou chamar assim, que é na minha leitura, é de privatização das escolas públicas, né? Não tem outro nome para isso. O mais interessante se perceber é isso, como é que ele foi construindo isso mesmo, né? Ao longo desses quase 8 anos que ele teve à frente, ele vai deixando essas escolas em uma condição que parece que a solução, para quem não entende esse processo, né, que é de privatização das escolas públicas, tirar da mão do Estado, passar para o município e ele ficar só na gerência dessas organizações que estão com as escolas. E, especialmente, eu também não sei se vocês sabem, para a gente falar das questões que, né, tem que estar na qualidade, pensando na qualidade da educação, do ensino, o que significa isso para nós, especialmente, os professores e as professoras de Belo Horizonte estão em greve, né? Um município que já foi protagonista numa proposta pedagógica de escola que chamava Escola Plural, que quem não conhece eu convido a conhecer, uma proposta que foi referência para pensar um município a partir de uma ideia, e uma ideia construída com educadores e educadoras, enfim, e agora, não só agora, claro, mas ao longo da história, como é que chega num momento em que eles perdem, eles estão recebendo no município de BH menos do que o piso. Então, veja, são condições, não são condições de trabalho, né, na verdade, eu acho que essa é a questão. Então, eu acho que quando a gente pensa qualidade, e aí eu só quero, para concluir aqui, deixar vocês assumirem, porque senão eu falo demais, estou falando demais hoje, mas é um tema que me incomoda muito, né, porque, especialmente nós que estamos no campo e tal, e às vezes a gente fala qualidade, e nós temos que completar a qualidade, porque senão fica parecendo que é uma qualidade do gerenciamento, e não é isso que eu estou falando. Então, eu fui ver aqui também no grupo de pesquisa que eu participei lá quando vocês falaram, gente, porque eu não tinha mesmo lembrança, no doutorado, a gente participou de um grupo de pesquisa, que era um grupo de pesquisa da minha orientadora, da Mary Abramovic, da PUC de São Paulo. E ela, então, fez o seu grupo de pesquisa, a gente fez no grupo de pesquisa várias reflexões sobre currículo e avaliação na educação superior. Nesse caminho de discutir currículo e avaliação, a gente entendeu que a gente precisava definir o que era qualidade para nós, porque senão a gente ia se perder no meio dessa discussão. Então, nós fizemos um livro que chama Qualidade, agora até eu esqueci o nome, Qualidade da Educação também, e aí fomos trazendo os autores, que eram nossos autores de referência, para falar sobre qualidade. E um deles é Qualidade em Educação para Paulo Freire. Então, eu acho que esse tema lá e aqui, e em qualquer espaço que estejamos, é fundamental que a gente tenha clareza do que é que está dentro desse conceito. A Débora levantou a mão? Levantei, Camila, bom dia. Vou tentar abrir minha câmera, que ela não está muito boa. Bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Não, para tentar contribuir um pouco, né, nesse nosso diálogo aqui, né, pensando nessa questão das revoltas, das indignações, né, e desse processo de esmagamento da massa que continua cada vez mais forte, né. E aí você trouxe essa questão da Constituição de 88, né, mas eu fico pensando que esse desmonte, assim, ele vem bem antes disso, né, o que foi a ditadura, né. Então, lá atrás, quando a gente pensa nessa organização dos sindicatos, né, criando força, se organizando, né, as greves, né, enfim. E aí, se a gente for puxar um processo mais anterior ainda, a gente vai trazer revolta dos negros, né, enfim, tanta coisa aí de processo de resistência quanto a esse Brasil colonial, né. E aí eu fico pensando também
que esse grupo aqui, a importância dele, né? Porque às vezes parece que a gente não está na rua, e isso eu acho que está faltando mesmo, dessa organização, né, dessa potência que é o que o Carlos trouxe, né, do Direta Já, mas eu fico pensando também da potência da gente estar aqui aos sábados, se reunindo, se organizando, sabe, discutindo, trazendo experiências, né, a subjetividade de cada lugar onde a gente está, as percepções que a gente tem diante dessas demandas que vão aparecendo, o Zema, mais uma vez aí, trazendo transtorno, né, e desinformação e complicação para a sociedade, mas eu acho que a gente está aqui, quanto tempo a gente está aqui aos sábados, se reunindo, se organizando, fazendo leitura, sabe, entendendo esse mundo, eu acho que isso a gente precisa reconhecer também, sabe, eu acho que a gente chegou num nível, né, é importante entender o passado, é importantíssimo, é necessário entender, é importante trazer essas referências de luta do passado, né, esses embates. Eu não sei se foi essa semana ou semana passada, mas aquele programa do Mano Brown, ele trouxe o Wilson Barbosa e o Jones Manuel. Quem tiver oportunidade, escute, assim, é um podcast de quase 3 horas, mas que vai falar muito sobre esse processo, né, de luta, o que foi a guerrilha organizada aqui no Brasil, Marighella, né, processo socialista, comunista, e traz muito do que a gente está dialogando aqui, né, a importância desse processo de estar junto, né, de mesmo diante de tanta mazela, permanecer junto, se organizar de forma coletiva, ter esse olhar e essa sensibilidade do coletivo, sabe? O quanto que isso foi importante para o Marighella, por exemplo, né? O Wilson Barbosa é um historiador, enfim, importante para a comunidade brasileira, mas ele também foi um guerrilheiro que esteve ao lado do Marighella, né? Então ele conta muito dessas experiências, como que o Marighella dava força para ele permanecer nessa guerrilha, né? Dava força para ele permanecer diante das demandas que a ditadura ia impondo. E aí, só voltando, né, da gente pensar nessa importância da nossa organização aqui mesmo, sabe? De que parece que é pouco, mas não é. A gente vive num mundo de Instagram, que as pessoas criam e contam a sua realidade da forma como acha que deve caber na caixinha ali que é imposta, sabe? As pessoas, né, estão cada vez mais individuais, né, estão cada vez mais reclusas ali para a telinha, né, e olha o que a gente está fazendo em pleno sábado, sabe? E é tão bom e tão potente que às vezes chega 11 horas, a gente tem que fazer almoço, a gente tem compromisso, mas a gente, não, só mais meia hora, vamos organizar só mais 40 minutos, e a discussão parece que não acaba, e a gente sempre termina aqui o grupo com um gostinho de, cara, eu queria falar aquilo, poxa, né, foi bom, não sei o quê, então assim, isso é muito potente, a gente precisa reconhecer isso, da força do que a gente vem realizando. Eu acho que a gente já vinha realizando isso de alguma forma, em outros coletivos ou individualmente, mas como que desembocou nisso daqui, sabe? Como que isso aqui é potente? Eu acho que a gente tem que olhar para isso também, né? Reconhecer os nossos avanços, né? As nossas vontades de contribuir com o mundo melhor, mas que eu acho que a gente já está fazendo de alguma forma, né? E o silêncio para reflexão. O silêncio também nos fala e nos diz, e nos convida a pensar, né? E essa fala da Débora me lembrou que a gente conversou também aqui no começo, né, Carlos, que às vezes a gente também não se enxerga nesse processo de resistência, a gente está sempre achando que o que a gente faz ainda é pouco, né? Não fiz tudo ainda estou devendo isso, ainda estou que aquilo, não escrevi tudo que eu tinha que escrever, não fiz o que eu tinha que fazer, mas reconhecer, eu acho que é isso que a Débora, por isso que toca fundo na gente, né? É reconhecer que a gente está no movimento, a gente está talvez não seja
o que essa sociedade magética da cobrança, da meta, seja, e não adequar-se a isto já é por si um movimento de resistência, né? A gente já não se deixar ir por esse caminho sem a gente pensar, peraí, não, aqui no sábado é isso aqui que eu quero fazer, né? Eu acho que isso já é, sim, um movimento de busca da coerência, vamos chamar assim, né? E acho que mais, eu também concordo com ela, assim, como é que é importante que a gente esteja aqui, porque tem hora que tem horas, né, para todos que estão aqui, e que os que não estão também, tem horas que a gente pensa assim, é hoje que eu vou desistir? E aí você pensa, não, vamos deixar para depois que tiver a reunião do circo, vamos deixar para depois que a gente fizer a discussão lá sobre o seguinte. Então, eu acho que acaba sendo mobilizador também dessas esperanças que a gente cria nesse coletivo, né? Não é individualmente. Hilda. Camila, o que você disse para mim assim, é maravilhoso, e eu venho aqui reforçar no sentido que, óbvio que a gente precisa se organizar nessa luta, a gente tem que arrumar formas, né, de enfrentamentos afetivos, né, pares, né, fortalecer a categoria, né, enquanto espaço mesmo, né, de construção de um segurar a mão do outro, né, e eu vou falar, eu vejo muitas pessoas extremamente desesperançadas, talvez por isso que desistiram, né, e assim, eu quero trazer um testemunho particular meu, porque eu era uma dessas pessoas que falam, putz, tem jeito não. Na era Bolsonaro, quando eu começo a participar do círculo, parece que assim, foi como assim, botar fogo no palheiro, porque eu estava simplesmente apagada, eu estava assim, um monte de cinza, de desespero, de angústia, e eu vi o tanto que o círculo é um lugar de força, de potência, de acolhimento, né? Então, assim, eu vejo esse espaço aqui, né, nas nossas manhãs de sábado, às vezes de quarta, das várias configurações que já tiveram, como um momento realmente de nos abastecer, nos fundamentar, até para ter argumentos, porque o caos, a falta de... todos os dias é uma luta imensa para... E a gente ter um espaço como o círculo, eu falo, talvez seja tão ou quão potente quanto já foram os sindicatos, né? E aqui a gente mantém viva essa semente de esperança, né? E respirar e falar, vamos tentar mais um pouco, vamos juntos, tem alguém pensando. Então, assim, é um lugar realmente, assim, de fortalecimento, assim, da alma mesmo. Eu vejo que o círculo tem essa potência, né? E todo mundo que vem aqui se abastece, sabe? Sai leve, tipo assim, é possível, vamos viver no caos com um pouco de esperança. E é muito isso de Freire, né? E é muito isso de você, Camila, com essas suas ideias incríveis, né? Essa organização em que acolhe todos, né? Não na diversidade, mas na diferença, né? Então, isso aí eu só queria reforçar. E aqui eu me sinto extremamente abastecida para quando eu vou lá para a UFO falar e dar minha cara a tapa e tentar fazer essa diferença. Ô, Hilda, deixa eu só te pedir, que eu acho que nem todo mundo sabe também, da situação que eu acho que você podia compartilhar com a disciplina da pós-graduação que você fez em relação ao Paulo Freire, como que foi, porque você mandou o texto lá para todo mundo, eu acho que você falar hoje era importante para contextualizar. Não, foi uma experiência incrível, né? Porque, assim, eu até agradeço a Nima, porque ela traduziu o que eu não sabia traduzir em palavras. Nima, na apresentação brilhante dela, me fez até chorar, porque ela me fala o seguinte, eu me aproximo de Freire por questões humanitárias mesmo, por me descobrir vou excluir uma esfarrapada do mundo, né? E aceita que é convite, vou lutar, porque eu não tenho outra opção, porque eu sou esfarrapada, né? Eu vou sofrer, mas eu vou lutar.
Depois eu me aproximo de Freire para respaldar minha prática, porque minha prática ela não tinha um respaldo tão potente, né? Eu me respaldava muito na biomedicina, que é extremamente egocêntrica, tal, e eu sentia um conflito grande de vida. Então, eu começo a trazer a formação humana, o olhar, o aconchego, o afeto para as minhas relações, a escuta humanizada, e a gente constrói um trabalho belíssimo, né? Que assim, é uma semente, um embrião, que é um ambulatório afeto. Lá a gente tem oportunidade, com muita pesquisa, né, na área de saúde do trabalhador, uma orientadora extremamente humanizada, a gente tem uma ideia. E aí, eu sou chamada até de romântica, de tudo, mas assim, a coisa está indo, está funcionando, lista de espera, gestão está amando, tal. E aí, buscando material, né? Eu estou no terceiro semestre, né, do doutorado em educação, e assim, escolhi as disciplinas de acordo com as minhas necessidades de formação. Eu penso, não, vou aproveitar a disciplina para melhorar meu referencial teórico da pesquisa. Inventei de fazer uma disciplina chamada materialismo histórico. E fazia muito tempo que eu estou convivendo muito com os teóricos nacionais e do sul global, para atender a minha pesquisa. Eu falei, vou estudar o materialismo histórico, porque eu gosto de pensar, né, por esse olhar. E é do campo saúde trabalhador. Gente, quando eu chego lá, na primeira aula, estava falando do materialismo histórico, dos conceitos, e eu invento de falar da praxis freiriana. Gente, eu fui calada, eu fui silenciada, eu fui assim, o professor, assim, ele, até coitado, ele fez assim, alguns comentários, assim, que eu me senti um pouco, mas teve uma colega que acabou com o Freire, né, alguém estava lá no materialismo histórico, e é uma pessoa muito influente aí na educação. Eu falei, putz, assim, eu falei, Freire não cabe aqui no materialismo histórico, e eu fiquei indignada, eu fiquei, putz. Mas aí, eu falei, vou me preparar melhor para essa aula. Toda vez que for tiver o conceito freiriano, eu quero ir. Né? E, assim, ao final, né, eu achei muito bonitinho, porque, assim, até o próprio professor começou a trazer contribuições de Freire para o campo, né, do materialismo histórico, porque ele não acredita que Freire, por conta de ser da teologia da libertação, ele ser um marxista, ele não é considerado lá no campo. E, assim, foi tão enriquecedor, porque, assim, eu me senti estando no Acóbolo de Leões. E eu me preparava para ir para uma disciplina em educação em que eu tinha que estar preparada, porque tinha alguém lá querendo bater em Freire. E eu falei, eu não vou deixar ser tão assim. Mas, ao final, ele compartilhou textos, ele colocou lá nos grupos dos marxistas algumas questões, aí eu até compartilhei com a Camila, ela pediu para colocar no grupo. Então, assim, uma humilde presença, a gente já fez alguém pensar diferente, você vê, foi um enfrentamento, assim, muito silencioso, porque eu realmente estou numa condição ainda de aprendiz, eu estava me sentindo muito aquém, mas, assim, me fez preparar, e, assim, eu penso que aquele grupo, daquela disciplina, inclusive aquele professor hoje vê Freire com outros olhos. Por quê? A grande pergunta, conhecia Freire? Superficialmente. Eles não estudaram Freire. Porque se tivesse estudado Freire, entenderia. Apesar que Freire fala, ele não aproxima também do materialismo histórico para chegar nos esfarrapados do mundo. Por conta de estar com os esfarrapados do mundo, desse lado da história, ele busca o Marx, né? Então, assim, eu achei isso belíssimo e eu compartilho com muita alegria que a gente precisa plantar sementes freirianas na sua universidade. Me incomoda muito pensar que Freire não é querido nas universidades. A gente vê os resquícios terríveis, né, da ditadura, né, que as universidades quase todas foram construídas nesse período, né, e o objetivo era controle mesmo, formação desse pensamento, né? Então, assim, e a gente vê isso ainda dentro da universidade fortemente, né? A gente vê esse adoecimento, essa solidão docente, né? Na pesquisa, a gente está percebendo que a universidade é um lugar que tem muito neurodivergente, né? E, assim, neurodivergente não foi tratado como neurodivergente, não tem diagnóstico, e essas pessoas acabam sofrendo muito bullying, sim, essas pessoas acabam adoecendo pela solidão, né, por suas convicções. Então, assim, eu vejo essa necessidade premente de Freire em todos os espaços que eu for, né?
E a gente fez, por conta disso, hoje, lá no ambulatório, Camila, o nosso organograma que está sendo construído para o novo, né, delineamento da estrutura da universidade, hoje nós não temos mais palestras, a gente tem círculos de cultura. Isso graças ao movimento freiriano, né? Então, assim, de alguma forma, é o território freiriano. Então, eu fico extremamente feliz dessa coisa pequena, mas, assim, já é importante, porque tem pessoas que já estão com um olhar um pouquinho diferente por conta de uma presença, né? Do apaixonado por Freire. É isso. E como diria o Freire lá na importância do ateliê, né, a educação tem a qualidade de ser política, e que é a política que modela o processo de aprendizagem, para a gente nunca perder isso de vista. E aí, dentro dessa busca, tem uma citação da pedagogia da pergunta, que eu acho muito interessante, acho que para a gente pensar, né, acho que fica como convite, é que uma das qualidades mais importantes do homem novo e da mulher nova é a certeza que tem de que não podem parar de caminhar, e a certeza de que cedo o novo fica velho, se não se renovar. Sabe? Quando eu peguei essa citação, fiquei pensando como a gente tem essa necessidade de se organizar, né, de se mobilizar, de discutir qual a importância desse processo do círculo mesmo, né, porque é todo um processo de construção, né, e como a gente acaba se fortalecendo no outro, com o outro, ouvindo a experiência do outro, e ressaltando essa importância das experiências de vida, dessa partilha de experiências, né? E acho que é bem interessante quando a gente, nessa busca sobre qualidade em Freire, como ele fala muito da questão da qualidade no que se refere ao processo ensino-aprendizagem, a relação professor-aluno, mas a gente tem que perceber que a sua produção escrita vem até a década de 90, né? A gente está ali, né, vendo na década de 90 a questão do neoliberalismo, né? Algumas obras ele já vai trazendo, professora Cintia não, ele fala a respeito da questão da pacotização, né? Que acho que é um dos pontos que, se lá na década de 90 ele já começava a discutir, mas que a gente vê isso hoje muito recorrente, né, na privatização das escolas, dos materiais didáticos, do material que já vem todo elaborado e que acaba não levando em consideração o contexto local, né, e que os professores, boa parte dos professores acabam gostando muito, né, porque já vem tudo pronto. Acho que tem uma coisa que foi colocada aqui a respeito dos planos de aula, e eu acho bem interessante, que às vezes a gente entra lá na nova escola e você coloca lá a quantidade de plano de aula que já vem tudo prontinho. E eu fico pensando, nossa, pegar isso aqui, copiar, e a questão do cotidiano, das questões inerentes à cultura local, à cultura da escola, onde é que fica, né? Então, acho que assim, acho que tem muita coisa para a gente pensar. E, Camila, depois você compartilha esse livro, porque teria sido ótimo a gente ter uma coisa, né? que pudesse aprofundar mais ainda, né? Mas acho que fica sempre, eu acho que cada círculo é sempre um convite, né? E traz pistas para a gente trilhar outros caminhos, né? E ir aprofundando, né? Ou ampliando esse nosso olhar sobre Freire, mas sobretudo um convite para reinventar a nossa prática, para nos fazer, como ele diz, novo homem, nova mulher. Quem mais? A gente está caminhando para o final, faltam 18 minutos. Eu vou ver se eu consigo aqui, porque, na verdade, sabe, gente, é uma coisa que a gente precisa contar também para a gente aprender, né, sobre isso. Um tempo que eu estava lá no doutorado, então eu fui pouco organizada com as escritas, sabe, Carlos? Que é isso que quando a gente muda, a gente começa a ver o tanto de coisa que a gente escreveu e que era a mesma coisa. Tem um tempo que a gente não registra muito. Eu participava do grupo, eu produzia com o grupo e pronto. Então, quando eu fui ver, por exemplo, vocês viram que teve uma hora que eu dei uma saidinha, porque eu fui lá tentar achar o livro. Eu não tenho um exemplar do livro.
Então, a gente perde, né, um pouco isso. Mas eu achei aqui o artigo, especialmente, que era da qualidade em Freire, que se vocês concordarem, eu queria ler só para a gente ver como é que tem a ver com tudo isso que vocês trouxeram e que conversamos, pode ser? Então, é o final, né? Então, é a qualidade na educação em Freire. E aí, encerra assim: qualidade, assim, significa, numa perspectiva freiriana de educação, politicidade, ética, democracia, diálogo com princípios e práticas que assegurem a dignidade humana, a liberdade e a justiça social. Pensar em qualidade da educação desse modo significa estabelecer como parâmetro ou indicadores o pressuposto político da educação, a favor de quem, contra quem, a ética das relações, como, com quais valores, a democracia, com quem, e o diálogo, para quê. Para a compreensão desses princípios, ou como denominamos agora de parâmetros para a qualidade na educação em Freire, torna-se essencial compreender o movimento em que gravitam. Olha como parece que é uma síntese do que a gente discutiu aqui. Eu estou, de novo, continuando a leitura. Não há uma ordem e nem sequência necessária para a análise e interpretação da qualidade na educação. São complementares, indissociáveis, articulados, gravitam e circulam em torno do conceito freiriano de educação. Esse conceito não é abstrato. Para Freire, implica na concretude de uma ação, uma opção a favor de quem luta, implica em um compromisso social assumido em busca de uma sociedade menos excludente e mais humanizada. Esse é o conceito concreto de qualidade na educação freiriana, pois se realiza na praxis humana, na potencialidade humana de pensar e agir na e com a realidade. Então, eu quis ler, porque eu acho que é isso que a gente aqui foi buscando compor, né, assim, um pouco essa síntese de que a qualidade para o Freire, ela não pode ser vista nesse lugar gerencial do neoliberalismo, e sim no lugar de uma praxis humana que leva em consideração aspectos que para eles são fundamentais. Nós fomos falando disso ao longo da manhã, né? Até eu pelo menos entendi assim, não sei se vocês também assim compreendem, que é uma perspectiva freiriana de qualidade, se a gente pudesse dizer assim, né? Oi, Hilda. A Camila fez a síntese que a gente que a gente pensou, né? Carlos, assim, deixa eu fazer uma fofoca freiriana do bem. Carlos produziu um texto, Camila, onde ele faz ele busca naquele programa que ele citou, que é o Invento Seu Novo, que eu aprendi para análise de conteúdo, o conceito de qualidade em Freire. E, assim, eu queria humildemente pedir para ele compartilhar com a gente, porque o texto ficou incrível, eu acho que traz um entendimento, né, das várias obras, onde ele cita, são 136 obras, né, Carlos? Não, 136 citações. Citações. Isso, não, citações em várias obras. Né, isso no Atlas TI eu tenho 29 textos do Paulo Freire, né, e aí eu consegui mapear, mas assim, como eu já destaquei, a tônica maior é justamente na questão da qualidade do ensino, na relação, falando na questão na aposta da questão da relação, da construção dos afetos no processo, na relação professor-aluno, né? Mas acho que tem muito mais a ver com aquela época e com os escritos que Freire vinha desenvolvendo, né? O programa é o Atlas TI, tá? Eu fico imaginando um software, né? Freire sofrendo, né? E pensando, e tanto que ele, né, eu acho que ele nunca imaginaria que a coisa ia ficar tão mais séria, assim, tão mais sutil, tão mais perversa, tão mais, né, assim, desmobilizadora do que já era complexo naquela época, né? Porque, assim, eles estão tentando voltar com tudo, gente. Nossa, não querem soltar o osso mesmo, né? Então, assim, nós, nessa condição de povo, né, a gente precisa realmente pensar realmente que
Ele termina aqui o texto lindamente falando que qualidade de educação, educação para qualidade, educação e qualidade de vida, não importa em que enunciado se encontra, educação e qualidade são sempre uma questão política, fora de cuja reflexão, de cuja compreensão, não nos é possível entender nenhuma nem outra. Não há, enfim, educação neutra, nem qualidade para lutar no sentido de reorientar a educação que não implique numa opção política, não demande uma decisão também política de materializá-la. Então, assim, são coisas imbricadas, né? Educação, qualidade, política. Então, assim, e agora cabe pensar sempre que sempre tem uma intencionalidade, né? A gente tem que ter muito forte isso como fio norteador mesmo, norteador não, soleador, né? A questão da não naturalidade, né? da educação. E eu penso que também quando a gente fala em relação à qualidade, a gente atentar um pouco para as nossas práticas. Porque às vezes a gente generaliza, faz uma análise toda e esquece das nossas práticas, que eu aposto que o que a gente, cada uma que está aqui participando do círculo, tem se empenhado, né, tem investido numa educação de qualidade, dando o melhor para os seus alunos, né, e é claro, tendo sempre clareza que a gente não vai conseguir numa turma diversa, né, como as turmas que a gente não vai conseguir alcançar a todos, porque existem diferentes fatores, né, então, assim, eu sempre falo assim, é um pouco daquela questão da lição do beija-flor, né, se você conseguir, como a Camila trouxe, eu vou trazer de novo a Camila, né? Aquela aluna que falou e tudo mais, então, há esperança, porque, né, significa dizer que em diversos lugares tem pessoas pensando como a gente, agindo como a gente, né, na escola, fora da escola, nos movimentos sociais, né? E eu tenho falado muito, né, sobretudo agora que cheguei aqui no Ceará, dessa questão que eu acho que os sindicatos, Camila, eu acho que os sindicatos talvez precisem rever sua pedagogia, no sentido de fazer uma pedagogia do engajamento, do acolhimento, de buscar envolver mais as pessoas, né? Eu fiquei muito inquietado porque recentemente lá no Rio eu fui numa situação onde uma ONG ligada a uma igreja tem cooptado milhares de pessoas nessa lógica da formação, né? Então, vou fazer uma formação que vai transformar a sua vida. E aí oferece cursos de 3 meses, mas esses cursos de 3 meses, é claro, que são, não vou destacar, que não tenha o seu valor para aquelas pessoas que estão há muito tempo sem estudar, sem se qualificar, mas a intenção por trás deles não é uma intenção, não estou preocupado nessas pessoas em relação ao mercado de trabalho, efetivamente. A intenção é justamente cooptar pessoas e ali, dentro daquele contexto, e transmitindo, né, os seus valores, a sua ideologia, né, e incutindo isso na cabeça daquelas pessoas. Então, assim, eu sempre fico pensando que talvez os sindicatos precisem, não sei se possa estar sendo, né, mas aprender um pouco com os movimentos sociais, ou com alguns movimentos sociais populares, no sentido de organicidade, de envolvimento, né, que é um desafio, né, porque hoje a gente lida muito também, como foi trago aqui, a gente lida com a questão das redes sociais, né, e disputar com as redes sociais é um desafio muito grande, porque, né, eles trazem diferentes apelos, né, emocionais e visuais, enfim, então, são muitas coisas que acabam, né, impactando aí nos processos, né? Bom, gente, a gente está caminhando para o final, né? E eu não combinei com a Hilda, mas aí a gente foi conversando, né? A minha intenção era criar um poema, mas aí nessa coisa também de estar na coordenação, eu não consegui ir criando, mas em breve, certamente ele sairá. Mas eu trouxe um texto que eu trabalhava sempre, geralmente no início da disciplina de didática, né? Que é um trecho do Rubem Alves, intitulado Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Né? E eu acho que vem muito ao encontro do que a gente está falando, porque essas escolas, gaiolas ou asas, pedagogia, né, bancária ou libertadora, como coloca Freire, nos ajudam a pensar que modelo de escola, que modelo de educação, né,
Que concepção de qualidade atravessa aquela relação, né? E aí, nesse trechinho com 2 parágrafos, o Rubem Alves diz o seguinte: escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixam de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. E aí, nesse momento de encerramento, também eu fugi um pouquinho do protocolo, Hilda, porque eu fui ouvindo e eu fui pensando assim, não dá para a gente conversando, selecionei aqui uma música que eu acho que assim, foi fundamental e é fundamental, né? Que é uma música do Danny Black, né? Danny Black, acho que é isso, Danny Black, que foi gravado, né? Que é aquela música O Trono do Estudar, e eu acho que a gente, para encerrar hoje, com música, com esperança, né, ou com esse esperançar, né, que Freire nos convida, né? Deixa eu verificar aqui que vai se não for. Essa música ela é fundamental para a gente. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu-os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono
numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada, Hilda. Obrigada, Carlos, pela manhã, gente. Valeu demais. Foi maravilhosa a discussão. Nima, obrigada pela sua presença entre nós, carregando nossa manhã de sábado aqui de flores, de alegria. Todos vocês, né? Acho que hoje foi um dia desses para carregar as esperanças. Obrigada, viu, gente? Beijo grande. Vamos tirar a foto, quem puder ligar a câmera aí para a gente tirar uma foto nossa. Valeu demais. Vamos lá, isto. 1, 2 e... Bom final de semana, bom sábado. Valeu demais, gente. Parabéns, Hilda, foi ótimo. Camila, é isso que a gente queria.